do Espírito Santo, somos moradas de Deus. Nós precisamos buscar ser agradáveis a Deus, buscando viver a cada dia essa luta pela santidade. Transparecer em nós este Espírito Santo que escolheu morar dentro do nosso coração, fazer morada em nós. Mas como nós estamos tratando este templo do Espírito Santo? Será que temos tratado bem o nosso corpo, que é morada de Deus em nós? Buscando nos vestir de forma agradável, também buscando alimentar-nos de nutrientes, de coisas boas para o nosso corpo e não só para fazer mal ou matar o nosso corpo. Como tem sido a nossa postura? Um bom dia para você que acompanha o Manhã Viva. Que alegria chegar até você, até a sua casa. E é sobre isso que vamos falar no dia de hoje. Somos templos vivos do Espírito Santo. E como estamos cuidando deste templo onde habita Deus. E é com alegria que eu acolho aqui Padre Ademir Costa, membro da comunidade Canção Nova, responsável da missão aqui em Belo Horizonte. Bem-vindo, Padre, no Manhã Viva. Obrigado, Roselane, pela sua acolhida. Também desejo um bom dia a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova, todo o sistema de comunicação. É uma alegria estar aqui com você nesse programa maravilhoso que acontece aqui da Casa de Missão de Belo Horizonte, né? Isso mesmo. Então, a pessoa que está assistindo pela TV Canção Nova tem que saber que este programa sai daqui de Belo Horizonte e vai para todo o Brasil. Como eu sempre gosto de dizer, essa capital mineira, simpática e acolhedora, né? Também Tuca Moreira, bem-vinda, Tuca, visagista e consultora de imagem, bem-vinda aqui no Manhã Viva. Muito obrigada, é uma honra estar aqui novamente com vocês para tratarmos de assuntos tão pertinentes e interessantes. Com certeza, bem-vinda. Aqui na culinária, Camila Moraes. Bem-vinda, Camila. Camila que é nutricionista. Já esteve conosco, né, Camila? Sim. Estava sem voz naquele Hoje dia. com voz. Hoje com voz. Mas é sempre bom estar vindo aqui, trazendo um pouquinho da nutrição, desses pilares, né? O quanto que ela pode ajudar, né, o indivíduo como um todo. Com Muito certeza. obrigada. E vai estar nos ensinando a fazer a biomassa de Isso. banana verde. Bem-vinda, Camila. Já Obrigada. vamos estar aprendendo. Também nós vamos ter um desfile de moda, gente. Olha que chique aqui no Manhã Viva com a Amanda Fortunato. Bem-vinda, Amanda, da loja Singela Veste. A Amanda daqui a pouquinho e as meninas vão estar desfilando aqui para nós, mostrando as roupas lindas da Singela Veste. Bom, mas eu vou chegando aqui na sala de entrevista e já quero começar conversando, Padre, com o senhor, perguntando, né? Por que São Paulo escreveu aos Coríntios dizendo e afirmando que somos templos do Espírito Santo? Dentro do contexto deste texto bíblico, Paulo estava tentando fazer com que a comunidade vivesse uma vida de santidade, uma vida de pureza. E ele estava combatendo exatamente a degradação sexual que vivia no contexto da época, com uma frase que próprios cristãos estavam dizendo, tudo me é permitido, e aí Paulo completa, nem tudo me convém, e a partir daí que Paulo lança esta frase, nós somos templos do Espírito. E se nós somos templos do Espírito, o nosso corpo tem um grande valor para Deus. E nós somos a visibilidade do Espírito que se atualiza no mundo. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele toca exatamente no assunto de que nós precisamos zelar por nós, porque nós somos não só o templo do Espírito, mas também a visibilidade de Deus no mundo, né? E como o Espírito Santo faz morada em nós, Padre? O Espírito Santo faz morada em nós pelo dom do batismo que nós sempre já anunciamos, falamos, já pregamos, né? Quando nós somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. E esse Espírito Santo morando em nosso coração, ele trabalha exatamente para que nós, um dia, chegamos ao céu junto com Deus. Ele é a nossa força motriz, é Ele que está nos movimentando, está nos conduzindo para o céu. É a força de santificação que está em nós. E como que nós podemos destruir esse templo, né, Padre? Muitas vezes nós não temos essa consciência que nós somos moradas de Deus. É muito simples a gente destruí-lo. Basta a gente não fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós desviamos o nosso caminho para algo mal,
nós estamos destruindo nós mesmos que somos o templo. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa errada, de alguma forma nós estamos acabando com a nossa própria vida e esse templo maravilhoso que é o Espírito. Nós vemos aí tanta violência, nós estamos vendo tantos erros, tanta corrupção. Tudo isso é uma forma de destruição do templo do Espírito Santo que somos nós mesmos. Com certeza, Tuca. Nós também estamos passando por um tempo de uma certa exaltação do corpo, né? Mas qual o risco que nós caímos de entrarmos numa contradição? Pois é, a gente deve tomar muito cuidado porque hoje a força da mídia ela é muito grande. Então a mídia nos oferece muitas coisas, mas nem todas elas são coisas que são saudáveis a nós como pessoas, a refletir os nossos valores, a nossa identidade. Então é muito importante que a gente se preocupe com a nossa identidade. Quando você chega em algum lugar, por exemplo, e você não tem a oportunidade de abrir a boca, você tem que se perguntar o que a minha imagem disse sobre mim. O que a minha imagem disse? Então a gente tem que tomar cuidado para que a nossa imagem não entre em contradição com os nossos valores morais, com os nossos princípios, até mesmo com a nossa personalidade, com o nosso temperamento que Deus nos deu. Então é preciso tomar muito cuidado para que a gente honre aquilo que Deus nos deu, né? Com certeza. E de forma especial as mulheres, né, têm sido muito atingidas por essa exaltação, até os tipos de roupa, né? Então, mas o porquê também a mulher precisa se guardar e buscar viver essa modéstia? Na verdade é uma questão de escolha, né? A moda, a televisão, a mídia, nos oferece muitas coisas, como disse anteriormente. Então a gente precisa, nós principalmente mulheres, precisamos de entender que nem tudo aquilo que é oferecido nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Eu preciso de entender quem eu sou, quem Deus me fez ser. Qual é a minha personalidade, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, para que eu me vista de forma condizente, de forma congruente. Porque às vezes eu vou estar ali falando da palavra de Deus para uma pessoa e será que a minha imagem está dizendo por mim? Porque existem pesquisas na área da comunicação que dizem que 55% da minha comunicação é a minha imagem. É a minha imagem pessoal, é a minha linguagem não verbal. Então, não importa quanto custou a minha roupa, se custou caro, se custou barato. Importa se ela está refletindo quem eu sou, né? Será que ela está tampando aquilo que ela deve tampar? Porque hoje nós precisamos de nos preocupar com isso. Porque existe, infelizmente, um liberalismo muito grande quando se trata de vestimenta, né? E aí eu preciso de me perguntar, será que eu estou condizente com aquilo que eu professo? Será quando eu estou falando da palavra de Deus para alguma pessoa, será que ela está realmente sentindo credibilidade naquilo em que eu falo? Vindo da pessoa em que eu estou me demonstrando ser naquele momento? Então eu preciso me preocupar com isso, porque isso é uma prioridade, porque nós estamos falando do reino de Deus. E às vezes já chegou até você uma pessoa que falou, eu não me sinto respeitada, principalmente pelos homens. Mas será que ela está se deixando respeitar pela aparência dela? Muitas, Rose, muitas. No meu consultório, né, atendendo também como terapeuta, como coaching de imagem pessoal, eu sempre me deparo com mulheres que têm esse relato. Eu não me sinto respeitada, muitos homens têm um diálogo comigo, um diálogo no sentido de me cortejar mesmo, de me cantar. E aí eu faço a reflexão, levo aquela pessoa à reflexão. Mas será o que a sua imagem? Será o que o seu gestual está dizendo? Porque a gente tem que se preocupar. Nessa pesquisa que eu disse da área da comunicação, né, um psicólogo americano, ele fez um estudo e ele entendeu que quando nós comunicamos, 55% da minha comunicação é a minha linguagem não verbal. 38% é o meu gestual. Repare que o meu gestual, nossa postura fala, né? Sim, a minha linguagem não verbal, o meu gestual, ele diz. E muitas vezes o meu gestual, ele não é delicado, ele é invasivo, ele é muito expressivo no sentido de ser até sensual demais.
E aí eu vou traçando ali talvez uma personalidade, uma persona que nós chamamos dentro da psicologia, que ela não é interessante para mim, que ela vai atrair olhares em que eu não desejo. Com certeza. E será depois o que eu não posso reclamar, né? E depois eu não posso reclamar, porque, né, padre, eu mesmo que trouxe isso para o meu... Eu não estou colaborando comigo Eu mesmo trouxe isso para a minha vida, né? Então, a gente tem que se preocupar com a forma em que a gente se veste, com a forma em que a gente gestua, e isso é muito importante. Olha, quero lançar uma pergunta para os dois, a começar pelo padre. Padre, qual é a participação dos pais na educação dos filhos quanto a isso? Hoje, eu posso sim, sem nenhuma pesquisa que foi feita, mas eu posso concluir por tudo aquilo que eu tenho vivido, experimentado e trabalhado nos atendimentos, nas orientações, eu vejo que pelo menos 60% dos problemas estão exatamente na família. É muito bonitinho aquela menininha de 2 anos, de 3 anos, com aquela mini sainha, já com aquele topzinho, mas a mãe não tem a consequência do que tudo isso vai gerar lá na frente. Aí lá na frente, quando aquela criança, já na adolescência, começa a dar algum problema, a mãe chega para mim, que sou padre, e diz: padre, no que eu errei? Aí eu vou ter que dizer para ela: você errou nisso, nisso, porque quando lá na infância, você, em vez de você já oferecer alguns valores e trabalhar algumas educações, alguns conceitos necessários, você não trabalhou. E agora, na adolescência, você não vai conseguir mudar, a não ser com muito custo. Mas a educação que começou lá na infância, se você já começasse a trabalhar de forma adequada, não geraria isso. Então, muitos casos eu tenho que dizer e tenho que falar para a mãe: você errou exatamente nisso. Você poderia ter trabalhado de forma diferente. Pois é, e Tuca, como que os pais precisam estar atentos quanto a Eu isso? concordo plenamente com a palavra do padre e vou, inclusive, mais a fundo aqui, no sentido de que as crianças, nós, adultos, nós somos aquilo em que nós espelhamos dentro da nossa casa, né? A gente não é o que nosso pai, nossa mãe diz pra gente ser. Nós somos o que eles nos ensinaram com atitudes e ações. Dentro de uma ciência que se chama PNL, que é a programação neurolinguística, a gente entende que as crianças modelam os seus pais, né? É isso mesmo, uma criança põe o topzinho, põe uma sainha, tá lindo, mas ela cresce com aquele conceito de que aquilo é permitido e que aquilo é saudável. Então, os pais, eles precisam entender que na primeira infância, né, que é de quando nasce até os 7 anos de idade, a formação moral, ela está sendo feita. E será o que a minha criança está absorvendo dentro do meu lar? Né? Será o que qual que é a comunicação do pai e da mãe? Será o que aquela criança ouve do pai e da mãe conversando? Aquela conversa do pai e da mãe dentro de casa, ela vai estar sendo uma conversa em que a criança se modela e ela vai estar criando ali crenças que sejam positivas ou negativas. E depois, posteriormente, até os 7, ao princípio ali da pré-adolescência, que é até 11, 12 anos, é mais sério ainda. Será o que o meu filho... Eu tenho uma filha de 8 anos de idade. A minha filha, ela já modela em mim, na forma de se vestir, na forma de conversar, de se expressar. Então, é muito importante a participação e a presença dos pais, porque nós somos aquilo em que nós vimos os nossos pais serem. Com certeza, tem que estar muito atentos. Muito atentos. E nós temos várias formas de destruir o nosso corpo. E uma delas nós vamos conhecer agora, como o Renan. Renan pode chegar aqui, que usou drogas durante 10 anos, né? Foi uma forma que ele, nesse tempo, viveu. Bem-vindo, Renan, aqui no Manhã Viva. Vai estar partilhando conosco um pouco da sua história. Renan, e como tudo começou, né? Por que você começou a usar drogas? Bom dia, obrigado pelo convite. Tudo começou, eu tinha 15 anos de idade. Desde a minha adolescência, eu sempre saí bastante. Sempre frequentei bastante festa e fazia uso excessivo de bebida alcoólica e, por curiosidade, querendo experimentar algo novo, eu tive essa vontade de pedir um colega que vendia droga para ele
Me dá um pouco, e foi cocaína. Você tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. E os até os 25 anos? Até os 25. E como que foi para você a influência dos amigos, para você entrar nesse mundo? Olha, como eu sempre convivi no meio, despertou uma certa curiosidade com relação a isso, né? Então foi uma iniciativa mais minha, a princípio, né? Uhum. Eu fui até assim orientado a não fazer uso no início, né? E assumi essa responsabilidade. Depois que eu comecei a fazer o uso, por conta própria mesmo, né? Eles começavam a me oferecer também, sempre que a gente estava em festa e aparecia essa oportunidade de usar, nós fazíamos o uso da droga. E quando você caiu em si, que você estava viciado na droga e não sabia mais como sair? Olha, demorou um certo tempo, porque foram 10 anos, né? Então, quando eu voltei a frequentar a Santa Missa, eu comecei a reparar, a perceber por mim mesmo que eu não estava podendo receber Jesus Eucarístico. Isso começou a me incomodar. Por que você teve essa consciência? Eu comecei a prestar mais atenção nas homilias, né? Então, quando a gente tem uma certa idade, a gente não dá tanto valor. Uhum. Então, eu comecei a prestar mais atenção. Eu estava passando por alguns momentos difíceis na minha vida e comecei a frequentar novamente a Igreja Católica. A Santa Igreja Católica, na qual fui batizado. Podemos dizer que já o Espírito Santo aí já estava te incomodando, né? Com certeza. Foi a influência do Espírito Santo que me incomodou. E a partir desse momento eu decidi fazer uma confissão. E eu procurei o padre com muita vergonha de ter que falar isso, né? Até porque tinha muito tempo que eu não me confessava, mas eu sabia que era a solução para eu poder me reaproximar de Jesus, né? Olha que interessante, né, padre? Foi através de uma Santa Missa e das homilias que ele começou a tomar consciência. Olha que importante a homilia, né, padre? Exatamente. É a palavra de Deus, né? Assim como no nosso caso nós temos as homilias também, os cultos evangélicos que são maravilhosos na questão da palavra. Uhum. E o São Paulo diz, né, que a fé vem por meio da pregação. Então, certamente é o poder da palavra de Deus que transformou o coração dele. E, Renan, assim que você tomou essa consciência, você foi buscar outro sacramento. Qual foi? A confissão. Eu fui buscar a confissão e foi muito boa a confissão com o padre, a primeira confissão. Ele me absorveu, me deu algumas orientações e eu acabei caindo novamente, né? O inimigo, ele é astuto, então ele não ia me perder tão fácil. Uhum. Então acabei caindo, confessei esse pecado novamente com o mesmo sacerdote. Ele me deu novamente as orientações e na terceira vez, né, eu cheguei a cair novamente. A misericórdia de Deus sempre nos acolhendo, né? Sempre, sempre. Só que aí na terceira vez ele falou, olha, já é a terceira vez que você vem, você não acha interessante você procurar um tratamento, Uma ajuda. né, uma ajuda? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, fiquei com muita vergonha, porque é um jeito de ser meu. Uhum. E eu falei, bom, não sou viciado, porque eu uso normalmente quando eu estou em festa. Tem os casos que as pessoas usam sempre, né? De segunda a segunda tem que consumir a droga. Então eu acho que até por influência do inimigo mesmo e minha alma que já estava meio perdida, eu acabava usando nas festas, mas quando ele me falou isso eu já fiquei muito sem graça e comecei a repensar mesmo essa minha atitude de ficar usando drogas. Mas mesmo assim eu continuei usando, aí eu fiquei um bom tempo sem me confessar, continuei na Santa Missa e abri mão do sacramento da Eucaristia novamente. Uhum. E foi um período muito triste. Quando eu resolvi parar de usar drogas foi em outubro do ano passado. Eu passei por alguns problemas com a minha família e saí para beber e fiz uso. Só que no dia seguinte a sensação que me deu foi de um vazio muito grande. E aí depois você retornou. Como foi que você realmente teve radicalizou? Não quero mais, acabou. Então, quando eu tive essa experiência em outubro, eu acordei com esse vazio no dia seguinte. Estava com um vazio muito grande, querendo até que minha vida acabasse naquele momento. E por mim mesmo eu decidi não usar mais. E dentro desse período, eu fui convidado a fazer um acampamento da Igreja Católica, o Manaim. E dentro desse acampamento foram 4 dias na experiência com Deus, um encontro muito bom com Jesus. E a partir desse momento eu decidi que não usaria mais droga. E não faço mais uso de cocaína. Já tem 1 ano, completou 1 ano esse mês.
E eu tive uma outra oportunidade de servir no Manaim no Carnaval, que era uma época que eu saía bastante também, era a época que eu mais consumia bebida alcoólica, usava droga. Eu tive essa graça aí de Deus de poder servi-lo nesse acampamento, e foi quando eu decidi mesmo me converter de vez, que nem bebida alcoólica eu bebo mais. Muito bem, Renan. Olha, Deus te abençoe. Siga firme, porque está recente, né, Renan? Então, siga firme na oração, né, na busca dos sacramentos que nos fortalecem nessa caminhada. E obrigado por partilhar conosco o seu testemunho. Vamos para o nosso intervalo e já já nós voltamos falando mais sobre a importância do templo do Espírito Santo que somos nós. Até já. Manhã Viva de volta, vocês estão vendo aqui que nós estamos contemplando um belo desfile aqui com a Daniele e com a Fernanda Gouveia. Elas estão mostrando essa roupa da moda modesta, né? Eu estou aqui também com a Amanda Fortunato. Bem-vinda mais uma vez, Amanda, Obrigada. da loja Singela Veste, né? Obrigada, é uma alegria estar aqui no programa da Canção Nova. Que bom, Amanda. E o que é a moda modesta, Amanda? Então, é um modo de se vestir muito relacionado com o respeito ao amor. Amor, em primeiro lugar, a Deus, né, que é aquele que me criou, e também relacionado ao amor que eu tenho por mim mesma, como imagem e semelhança de Deus. Né, como o templo do Espírito Santo, como foi falado, Deus habita em mim, então eu preciso me vestir de uma forma diferente, porque eu sei que Deus me ama, eu me reconheço como filha amada por Deus, né, eu tenho valor, eu sou preciosa diante de Deus, então eu preciso resplandecer isso no meu modo de vestir. E também relacionado com o amor ao próximo, né? Porque o próximo também é templo do Espírito Santo. E nós mulheres, né, como foi falado no bloco anterior, a gente é muito tentada, né, a se vestir de uma forma que atraia os homens somente pelo nosso corpo. De uma forma sedutora, né? Isso. E até o São João Paulo II explica isso muito bem na teologia do corpo. E ele fala que as vestes cobrem o corpo para revelar a nossa alma. Então a gente precisa atrair as pessoas para conhecerem a nossa alma, porque elas chegarão até Deus, porque Deus habita em nós, né? Nossa, que bonito. E como surgiu a ideia de ter uma loja que une a moda com a modéstia? Atendendo ao apelo da Virgem Maria, esse ano a gente comemora, né, o centenário de Fátima, e ela disse nas suas aparições que viriam muitas modas que ofenderiam o filho dela. E há 2 anos atrás eu tive essa experiência de me sentir chamada a abraçar a virtude da modéstia, a colocar para fora algo que já estava dentro de mim, né, que era esse amor de Deus. E nesse ano, né, junto com a minha sócia Daniele, ela teve uma experiência também com Deus e fez com que ela se desfizesse de todo o seu guarda-roupa e até de uma loja também que ela tinha, que era de roupas vulgares. Ela sentiu esse chamado e a modéstia acabou nos aproximando, né, fazendo com que a gente tivesse uma amizade. E por meio disso, nós começamos a rezar juntas, né? Ficamos amigas e Deus nos inspirou que a gente criasse uma loja onde a gente pudesse reparar todas as vezes que nós ofendemos, né, o Espírito Santo por sermos templo dele e também para ensinar as mulheres a se vestir de uma forma mais modesta, para facilitar esse acesso a esse estilo de roupa, porque também não é fácil encontrar roupas assim. Em lojas convencionais, né? A gente não consegue encontrar com tanta facilidade roupas modestas e também que sejam bonitas, que sejam femininas, que sejam elegantes. Então a gente teve essa inspiração desde abril desse ano. Olha que lindo. Quer chamar a Tuca aqui pertinho de nós, Tuca? Olá, aqui do meu meninas. lado. Olá, tudo bem? Tuca, a gente vê esse desfile, né? Gostaria de perguntar para você qual que é a importância, então, da roupa para a imagem da pessoa. Pois é, eu como coach de imagem pessoal sempre digo que a nossa imagem é a nossa identidade. Então, quando eu chego em algum lugar e eu não tenho a oportunidade de abrir a minha boca, a minha imagem, ela já falou por mim. E aí será o que ela disse por mim. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque a nossa imagem deve refletir o nosso princípio moral, os nossos valores,
também a nossa personalidade, porque Deus fez cada um de nós diferentes, não é verdade? Com certeza. Então a gente deve tomar cuidado com a nossa imagem. E como sabemos da roupa ideal para nós? Olha, como visagista, eu sempre digo para os meus clientes que nós precisamos adequar a nossa imagem de acordo com a nossa personalidade, né? Você já reparou que tem mulheres que gostam mais de usar calça, tem mulheres que gostam mais de usar saia, tem mulheres que gostam mais de usar vestidos. Então a gente pode se adequar de acordo com o nosso gosto pessoal, né? E de acordo com a nossa personalidade. Tem gente que gosta de cores mais fortes, tem gente que gosta de cores mais amenas. E qual o problema nisso? A gente só deve tomar cuidado porque a moda, ela nos oferece muitas coisas. E tem um problema muito grande que é o seguinte, às vezes a mulher pensa que para ela se sentir inserida em um meio, aceita, ela deve usar tudo o que está sendo oferecido. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente deve vestir de acordo com o nosso princípio e a nossa personalidade. Isso tem a ver também com a maquiagem, com acessórios, tudo isso? Tem tudo a ver. A moda vai estar sempre oferecendo alguma coisa. Na moda é assim, a gente já está estudando o sonho de consumo, a idealização de consumo do ano que vem. Então, os designers de moda, os estilistas, eles já estão estudando aquilo que vai ser desejo de compra do ano que vem. Quais vão ser as estampas que têm uma aptidão maior de sair para venda. Então, a gente deve entender que tudo que é oferecido não precisa ser aceito, não é verdade? Será que aquilo que é oferecido parece comigo? Como pessoa, como personalidade, como templo do Espírito Santo? Então, eu posso escolher, eu não preciso usar tudo que é denominado ao estilo, né, da tendência do ano. Com certeza. Gostaria que a Amanda passasse por aqui, ficasse ali pertinho das meninas e que você, Tuca, comentasse, falasse com o visagista, Sim. a roupa das meninas. Pois é, aqui temos 3 modelos lindas, a Daniele, a Fernanda e a Amanda. Pois é. A gente encontra aqui o estilo de cada uma delas e um estilo mais romântico. Por que é um estilo mais romântico? Porque tem lacinhos, tem uma estampa que é floral, o que é super feminino, um tecido mais fluido, que vai ser muito usado agora no verão, porque vai ficar quente demais. É verdade. Então, as 3 estão muito femininas, elegantes, pois é, e sem mostrar nada do corpo. Sem nada justo Tá demais. Tampadinho. Que delineie. Porque às vezes a mulher pensa assim, não, eu não tô sensual não, eu tô toda tampada. Mas nem sempre aquilo que é tampado demais não está sensual. Porque às vezes está delineando demais o corpo, está marcando muito o corpo. E aqui nenhuma de vocês estão demonstrando demais, aliás, nada, né, de sensualidade. As 3 estão femininas, elegantes e românticas. Que linda, né, gente? Ô, Tuca, você não conhece as meninas, você está conhecendo elas agora. Sim. E o que você diria aqui da identidade que elas querem passar? De cada uma, com esse estilo? Olha, eu vejo que são meninas muito femininas, muito românticas, né? E muito criativas, porque fizeram uma junção muito interessante, né? Assim, floral, com lacinho, com renda. Então eu posso entender que são mulheres dóceis, e comunicativas também. Essa que é a primeira imagem que vocês passam. E aquilo que ela se veste mostra o interior da pessoa? Pode mostrar isso? Pode sim. Como vocês estão vestidas, por exemplo, demonstram que são meninas mais dóceis, né? Agora, eu posso estar vestida de uma forma que demonstra que eu sou uma mulher que está mais aberta a uma comunicação, até uma comunicação mais sedutora. Muitas mulheres têm um diálogo de que, chegou até a mim um homem que tinha um relato, me cantou, por exemplo. Mas será que a sua forma de se vestir não contribuiu? A sua forma de se comunicar não contribuiu para que aquilo acontecesse? Então, a nossa vestimenta, ela é porta de comunicação. Será o que eu estou me comunicando com a minha vestimenta? Hoje, para vir ao programa, por exemplo, eu escolhi vestir um blazerzinho, porque eu sei que o blazer, ele expressa credibilidade, né? Uma roupa mais formal, mais clássica. Então, a gente deve se preocupar com esses mínimos detalhes, porque eles falam e falam coisas sobre nós.
E ao meu ver aqui, vamos aqui, o que você diz de mim? Tá criativa, tá dinâmica, tá demonstrando aqui uma imagem de muito respeito. A minha fé. Isso, a sua fé. Então é isso. Muito bem, gente. E como que é importante nessa moda modesta, tanto para as mulheres quanto para os homens? Para os homens também, porque a gente fala-se muito que as mulheres hoje em dia têm uma demanda de muita sensualidade, né? Só que a gente se esquece de que isso está sendo oferecido para os homens também. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos homens que vestem roupas justas demais. E isso também expressa o quê? Vulgaridade, a sensualidade, e isso não é interessante. Então, fala-se dos homens também, porque é preciso que os homens tomem cuidado com a vestimenta, não só as mulheres. Porque às vezes o homem está ali falando de que uma mulher está sensual demais, mas a imagem dele está expressando a mesma coisa, a mesma informação. Tá usando roupa bem apertadinha que chama atenção. Que chama atenção, e isso não é bonito, não é elegante. E até nas lojas hoje também, quando a gente vai, se você for na ala masculina, você não sabe identificar ali que são roupas masculinas mais, porque tem essa característica de serem muito coladas, né, muito justas. As cores também são do guarda-roupa feminino, né? Então, tem isso também. Os homens também estão passando, né, por essa mudança, por essa moda, que também ofende a Deus, né? Que ofende a nossa dignidade, né, como pessoa. E tem uma passagem muito interessante também da palavra de Deus que está em Eclesiástico 19, 27, que fala assim: as vestes do corpo, o sorriso da pessoa e o modo dela de andar revelam quem ela é, revelam quem a pessoa é, que é exatamente, né, o que a Tuca falou aqui para nós também. Refletem quem nós somos, né? Toda essa nossa imagem passa aquilo que nós somos. Então, por meio da nossa roupa, a gente pode mostrar isso para as pessoas. E tem estudos também que comprovam que o jeito de se vestir da mulher, quando ela está imodesta, quando ela está mostrando muito o seu corpo, tem uma parte do cérebro do homem que é desligada, que é aquela que reconhece a gente como figura humana, como imagem e semelhança de Deus, e se liga uma outra parte do cérebro que está relacionada com o objeto. Está relacionado com reconhecer aquela pessoa como ferramenta, como um objeto. E isso faz com que o homem trate a mulher dessa forma, né? Isso não é por querer, é algo automático no cérebro humano. Já tem estudos americanos também que mostram isso. Como que nós, automaticamente, o homem reconhece aquela mulher como objeto e por isso a trata assim. E nós reconhecemos, né, como filhas de Deus, nós sabemos que devemos ser amadas e não usadas. Então, por isso a gente precisa se vestir, né, de acordo com a nossa dignidade, com a nossa vocação primeira, que é a santidade. Olha, gente, então nós mulheres temos que estar muito atentos, porque muitas vezes você se sente tratada como um objeto. Verdade. É porque a sua veste, a sua aparência está mostrando isso, né, Tuca? É verdade. Se teve algum tratamento diferenciado, é importante que você olhe para dentro de si e para fora também de si, né? Olha, né? Olhar de verdade e com um olhar de reflexão. Será o que eu preciso mudar? Com certeza. Padre, o senhor tem dificuldade de achar roupa também para o senhor? Tenho. Por quê? Eu sempre digo assim, primeiro uma brincadeira, sempre quando eu vou, eu preciso ir à sessão Kids, lá da minha autora. Mas, realmente, essa questão de roupas mais justas, de roupas que delineia mais o corpo masculino, isso aí é o comum. Agora, enquanto vocês estavam falando, eu observei uma coisa que eu achei interessante. São mulheres que estão falando de que, dependendo de como elas se portam, elas vão atrair mais ou menos, vão ser mais ou menos sedutoras. Porque o contexto atual é um contexto assim, bem, até esse tempo atrás teve toda uma campanha. Meu corpo, minha regra. Houve aí esta campanha. E todas as vezes que acontece algum caso de um assédio maior, as mulheres sempre se defendem dizendo que alguns acusam as mulheres de que, mas porque você estava usando tal roupa, porque você estava usando tal roupa, todas as coisas. E muitas se levantam contra isso, mas são as próprias mulheres que estão dizendo, isto é real. Então, não está certo um homem, muitas vezes, que
faz um assédio por causa de uma roupa, isso não é aceitável. Mas também as mulheres precisam entender isso, assim como os homens também precisam entender isso. Nós precisamos, principalmente aquelas pessoas que são cristãs, precisam se portar como cristã, vestir como cristã e demonstrar a credibilidade de cristã para as pessoas. É interessante que São Paulo ele é muito concreto nas suas cartas. Eu gosto muito, sou apaixonado pelas cartas de São Paulo, e ele diz assim, para Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Então a palavra de Deus já tem muito cuidado para que as mulheres tomem, né, essa atenção quanto às vestes. E nós também precisamos, isso é muito importante, porque nós somos templos do Espírito Santo, né, Padre? Sem dúvida. A gente tem que entender muito o contexto de Paulo. E o contexto de Paulo era Império Romano, Império Grego, quer dizer, Império Romano, mas todo influenciado pela cultura grega, a cultura da sexualidade, a cultura da luxúria e tantas outras coisas. Então, quando Paulo está fazendo esta orientação, ele está literalmente dizendo, comporte-se diferente com todo o contexto que está à sua volta. Então, se eu for fazer uma leitura do contexto social em que Paulo estava, eu posso dizer o seguinte, tem muitos elementos de hoje que se Paulo tivesse hoje, ele repetiria porque o contexto está muito próximo. Então, esses dias eu já falei sobre isso em outro ambiente. Nós estávamos numa cultura pagã, depois com o cristianismo entramos numa era cristã, e agora a gente volta a todo um contexto de liberalismo, de libertinagem, um monte de coisa. Então nós estamos praticamente retomando em muitos elementos, não é o tempo de Paulo, não é o tempo de Jesus, mas em muitos elementos nós voltamos lá atrás. Estão nas mesmas atitudes. Nas mesmas atitudes e muitas vezes até pior em muitas coisas, né? Então a palavra de Paulo hoje, essa palavra de Paulo que foi anunciada lá no primeiro século, ela tem muita veracidade para os nossos dias de hoje. Os nossos dias. Verdade. Olha só. Quero aproveitar e falar aqui também com a Daniela e com a Fernanda. Vocês, no dia a dia, costumam usar esse tipo de roupa? E como que você se sente? Bom dia. Bom dia. Sim, eu uso essas roupas sempre. Trabalho com modéstia também, né? Eu mudei bastante. Eu tinha loja antes de modinha, onde que as roupas eram bem decotadas, bem curtas. Tive uma experiência muito forte com Deus no carnaval e eu vi que isso levava pessoas ao pecado com isso, né? Foi quando eu transformei meu guarda-roupa e desfiz da minha loja também, porque também eu vendia pecado para as outras pessoas levarem outras pessoas ao pecado. E aí eu vi a importância da modéstia, nós começamos a procurar modas mesmo que estejam dentro da modéstia para a gente estar atuais, elegantes, bonitas e recatadas. Tá bom. E você, Fernanda, como que você se sente usando essas roupas? Bom dia. É muito bom poder usar esse tipo de roupa modesta. Eu me identifiquei muito, eu falo que eu me encontrei mesmo assim com as roupas da Singela, porque são roupas segundo o coração de Deus e de Nossa Senhora. Então eu me sinto muito bem usando assim essas roupas. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo desfile. Vocês estão lindas, viu? Foi muito lindo. Obrigada também, Amanda. Parabéns pela sua iniciativa, por esta loja. Né, que ela continue crescendo e que outras Amandas surgem para continuar esse lindo trabalho. Um abraço também a você que esteve conosco, que já nós voltamos, gente, com mais Manhã Viva, falando sobre a importância deste templo do Espírito Santo que somos nós. Até já! Manhã Viva de volta. Hoje estamos falando sobre o templo do Espírito Santo que somos nós, o nosso corpo, e como temos cuidado bem deste templo. Já tivemos aqui um desfile com moda modéstia, muito bonito, da Singela Veste,
né? Também a Tuca e o Padre Ademir falando conosco sobre essa importância, como a nossa imagem fala daquilo que nós somos, da nossa personalidade. Mas agora eu quero chamar aqui o Alexandre Ramos, que vai partilhar conosco a sua experiência. Ele emagreceu 40 quilos. Como eu falei, né? A questão da veste, o Renan também partilhou que ele usou por 10 anos droga, mas o Alexandre também pecou contra esse templo em relação à comida, né, Alexandre? Isso. Bom dia, Rose. Bom dia a todo dia. mundo, todos os assistem da Canção Nova. Eu passei por esse processo mesmo de... Eu era amigo número 1, né? Da geladeira, das madrugadas, do excesso de refrigerante, dos doces. E também com o trabalho, né? Que eu viajava muito, não tinha uma alimentação regrada, né? Todos os lugares que eu viajava a trabalho, meu serviço tinha muita viagem, né? Aí não tinha um controle alimentar, né? Tudo em excesso. E como que você chegou a pesar quantos quilos? Olha, eu lembro com 15 até os 18, 110. E quando que você tomou a consciência que você estava realmente obeso, que você não poderia mais ficar naquela vida? É engraçado até na escola, né? A questão dos apelidos que o pessoal falava, assim... Às vezes a gente nem repara, né? Achava normal. O feioso da família Adams, o Faustão. Vários apelidos. Isso é normal, né? Na escola. E aí a consciência, né? Eu vi que juntou também essa questão de não cuidar da maravilha que Deus nos dá, a saúde, né? Em primeiro lugar. Eu fui relaxando, trabalhando, não dava atenção de fazer um controle com o médico, né? E isso também veio a causar o corpo, né? Respondeu, já causando as doenças, né? Até que fui começando o processo de emagrecer, eu estava gripando muito fácil, não ia ao médico, aí me causou um problema no sangue, que chama reumatismo, que lesionou a artéria do coração. Nossa. Daí que eu comecei a emagrecer, e todo mundo... Só vi meus pais falavam assim comigo assim, ó, é engraçado, você está emagrecendo. Eu não fazia nada, mas já era o corpo, né, respondendo já os excessos, né, que já estavam me causando mal, né. E como que era a sua relação com a comida? O que você sentia? O que fazia você ir até a comida? Olha, para ser sincero, é aquilo mesmo, a questão da ansiedade, né, não tinha um tempo, um espaço regular, eu vi um refrigerante, eu tomava uma garrafa de refrigerante sozinho de 2 litros, se eu fosse comer uma torta, eu deixasse eu comer ela toda. Né? E não tinha limite, né? Não tinha, não saciava, né? Eu sempre estava com fome, sempre com fome. Você não conseguia se controlar? Não conseguia, né? Aquela questão do excesso mesmo me fazia ter sempre apetite, né? Sempre comia muito doce. E isso, né, relativamente foi causando mesmo o excesso do peso. Né? Como que você conseguiu, então, se controlar, né? Mudar isso e controlar diante da comida, do refrigerante, saber dosar ou não tomar até mesmo mais refrigerante? Como que foi isso? Eu coloquei para mim, né, como objetivo, para mim ficar livre. Mas o que veio mesmo é que vem a nossa religião, porque eu estava próximo a fazer uma cirurgia muito arriscada mesmo do coração, porque essa artéria, ela vem com o coração bombeando do pulmão, porque além disso eu tinha essas alergias, né, bronquite, que ajudou também. E aí eu não tinha nenhuma religião, tinha umas orações próprias, né, mas não tinha uma igreja, não procurava. E engraçado que o meu próprio pai chegou para mim e falou assim, olha, e aquela coisa também do sonho, de casar, eu tinha muita essa preocupação de ter uma pessoa certa. E aí meu pai falou, você precisa de procurar uma religião, mas é o seu coração que vai dizer, né? Que você vai procurar Deus, porque como você tem um foco, você tem um sonho de casar, né? Tem que ter a religião junto. E aí, quando eu passei por essa situação do médico, que ele falou que era uma cirurgia perigosa, né? De alto risco, aí eu já fui pedir Nosso Senhor no caminho. Aí procurei a igreja e foi justamente na hora da comunhão. Eu fui entrando na igreja, assim, próximo da minha casa, não entendia nada, né? Era muito leigo. Já entrei de joelho, já era na hora da comunhão. Eu entrei de joelho sem saber nada, né? Sem acontecer, o que estava acontecendo. Aí foi me relacionando, tendo amizade com os jovens na época, me levou para o grupo de oração. Aí, antes, né, voltando um pouco atrás, eu pedi a Deus que se Ele me curasse, que eu ia servir Ele até o último momento da minha vida. E eu já tenho 14 anos que eu estou na caminhada, sabe? Servindo na música, que já também que eu gosto muito, né? A música que me chama muita atenção. E eu não sabia que eu gosto muito desse do estilo rock.
E até a Igreja Católica tem isso, né? Que tem essa liberdade, igual eu gosto muito do Dunga, do Massa do Skin, de todos os músicos, né? Da Canção Nova. Aí me inspirou, né? E aí que eu tô né, na caminhada, servindo a Deus, para cumprir até o meu objetivo, né? Hoje estou casado. Pois é, a gente está vendo aqui quantas formas temos de destruir este corpo, né? Pessoas que estão dando testemunho, tivemos o testemunho do Renan, né? Que usou droga por 10 anos, o Alexandre que usou a comida, que é algo bom para o nosso corpo, para ter nutrientes para o nosso corpo de forma errada, excessiva, a ponto de ter uma obesidade que levou a ter uma cirurgia do coração. Também ao jeito de se vestir, a roupa. Demos opção aqui de uma roupa modesta, como nós devemos nos vestir, nos portar como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo. Então, atenção aí, cuidado, né? Reflita aí no seu coração se você não tem tratado bem este templo do Espírito Santo. E a partir dessa reflexão, tome uma atitude, né? Dê os passos que você também vai conseguir. E hoje, Alexandre, você é mais feliz? Ah, com certeza, né? É tudo, né? Hoje estou casado, tenho uma filha uma linda, né? Linda. Minha esposa e a família. E a família que não tinha. Meu pai e minha mãe são batizados, tudo, na igreja católica, não iam. Hoje e agora a família toda está indo comigo, porque eu fui primeiro. Graças Levei a meu Deus. irmão também, né? Meu irmão já foi espertinho, casou primeiro. Tudo foi dentro da igreja, né? Estabilizou meu pensar, né? Tudo hoje é Deus na direção, Graças em primeiro lugar. Obrigada, Alexandre, pelo seu testemunho, sua participação aqui no Manhã Viva. Obrigado. Eu vou chegando aqui para a cozinha, pertinho da Camila. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Mais uma vez no Manhã Viva, hoje Tudo bem? com voz, Hoje né, com Camila? voz. Graças a Deus. Pode falar com liberdade. Com certeza. Camila, qual que é a importância? A gente viu o testemunho aqui do Alexandre, a sua relação com a comida. Então, esses cuidados que a gente deve ter com uma alimentação. É fundamental, né? Eu sempre falo que a nutrição, ela é ponto-chave para tudo. Então, eu me preocupo muito com essa dieta ocidental, né? O que é a dieta ocidental? É os alimentos industrializados, é os fast foods, né? Esses dias eu me deparei no supermercado com uma mexerica envasada, né? Para vender descascada. Nossa! Né? Então, olha o ponto que a gente chegou. Então, o índice de câncer, igual a gente estava conversando anteriormente, cresceu 98%. Então, junto com esses alimentos industrializados, a gente tem uma carga de aditivos químicos, né, conservantes. Eu sempre falo uma frase em consultório que quanto maior a vida do alimento, a vida daquele alimento, menor vai ser a nossa. Né? Então, que isso sirva de reflexão, porque se a gente consegue combater câncer, né, por exemplo, câncer de próstata, estudos mostram que a romã, né, o extrato da romã, a casca da romã como a fruta mesmo, ela consegue modular, diminuir essa questão do câncer de próstata, né? Que hoje em dia tem crescido muito, câncer de tireoide, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar porque nutrição ela é ponto-chave para tudo. E você falou algo interessante também das dietas detox, que precisam ser bem feitas, porque se não sendo bem feitas, pode levar a um câncer. Sim, a gente pode potencializar o aparecimento dessa questão de toxina. Uma coisa que a Tuca falou que foi muito interessante é o acesso à mídia. Hoje em dia, qualquer pessoa que chegar na internet, ela consegue alguma estratégia, mas nem tudo que for para você vai servir para ela. Pois é. Eu tenho pacientes que têm alergia à aveia, à chia. Então, como que às vezes você pega uma informação da internet e aplica isso em você? Isso é muito sério. É verdade. Né? Através do consultório a gente consegue essa anamnese completa. Alexandre falou uma coisa muito interessante também, que com essa alimentação dele ele tinha quadros alérgicos. Então tem muitos alimentos que aumentam a produção de muco nas vias respiratórias, no pulmão, favorece o aparecimento de sinusite. Então isso tudo a gente tem que alinhar. E tudo passa pelo fígado. Então, a partir do momento que um indivíduo consome bebida alcoólica, drogas ilícitas, está nesse processo de emagrecimento, né, passa tudo pelo fígado. Então, se a gente não der suporte, a gente sobrecarrega. Detox é um termo usado para eliminação de toxina, não emagrecimento. Consequentemente, pode vir emagrecimento, porque a pessoa está inchada,
com uma grande retenção de líquido. Então a gente tem que dar suporte. Por quê? Eu sempre divido, né, 2 fases de detox. A primeira fase, que é o suporte, e a segunda para eliminar. Porque se você não der suporte na segunda fase, aí foi o que a gente conversou. A gente pode fazer com que nós mesmos viremos contra nós mesmos do corpo. Nossa. Então, eu trouxe até alguns alimentos que favorecem esse processo de detoxificação, como o gengibre, como o limão. Aquela famosa água com limão em jejum é bem interessante para todo mundo. O alho ele é fantástico para controle de pressão, para prevenção de câncer, para essas questões do detox, só que ele tem que ser cru. Então, uma boa estratégia para ter a lisina, né, os compostos fenólicos do alho, é colocar o alho cru dentro do azeite. Nossa, que legal. Então, a gente tem um azeite aromatizado que a gente pode usar, lógico que um azeite bom, Precisa descascar o alho, descascar dar uma o alho, amassadinha ou não? Isso, dá só uma amassadinha e coloca ele dentro do azeite. O orégano, que ele é extremamente antifúngico, anti-inflamatório, então ele ajuda bem nesse processo de detox. O açafrão, que está sendo queridinho da nutrição. É verdade. Tá? Então, se alguém quiser pegar o açafrão... Diz que ele ajuda até o combate do câncer, né? Sim, redução de colesterol, melhora do metabolismo de fígado. Só que ele assim, para ele a gente ter os compostos extraídos dele, a gente tem que colocar ele no finalzinho da preparação. Não pode cozinhar junto com ele, não. Entendi. Você pode cozinhar para ter a cor, né? Aquela cor viva dele, mas para ter essa questão dos benefícios tem que ser ao final da preparação. E se a gente colocar um pouquinho de pimenta do reino, a gente potencializa mais ainda. Olha, que legal. Eu esqueci do própolis, mas o própolis ele é fantástico, tá? Então, se quiser já fazer um shotzinho, né, de jejum, então um pouquinho de limão espremido, uma colher de café de açafrão, que é a menorzinha, e umas gotinhas de própolis. Então, já dá um shot bem anti-inflamatório, dá um suporte bem legal para fígado, né? E o legal do jejum é que tem esse impacto primeiro com o corpo. Trouxe alguns chás, que é o chá de guaçatonga, que ajuda muito nesse processo na hora que o paciente também, ele está nesse processo de parar de beber, ele controla muito essa questão de bebida alcoólica, diminui a vontade. E o espinheira santa, que ele aumenta... Como que ele chama mesmo? Guaçatonga. Guaçatonga, isso. E o chá de espinheira santa, que ele é fantástico também. Ele ajuda a recuperação de muco de intestino, do estômago também. E intestino é ponto-chave para tudo. O nosso corpo fala muito com a gente, né? Verdade. Então, se o intestino é preso, a pessoa tende a ter uma vontade maior de comer doce. A pessoa é mais ansiosa, ela é mais estressada, porque o hormônio do bem-estar é produzido no intestino. Olha, gente, então, 70% da serotonina é produzida no intestino. Então, se a gente não tem um intestino legal, a gente não vai ter essa produção hormonal. Pois é. Então, por isso que eu trouxe a biomassa de banana verde. Vamos lá, então. Ela é uma... a biomassa ela é muito versátil, né, Camila? Sim, dá pra gente fazer igual estrogonofe, que já passou no programa anteriormente, passou no programa, nós fizemos estrogonofe com a biomassa, que ao invés de colocar o requeijão, usamos a biomassa. Brigadeiro, por exemplo. Você pode pegar um cacau em pó, um açúcar melhor, né? Uma manteiga mesmo e fazer tipo um brigadeiro, que ele vira um brigadeiro também. Olha, essa consistência dele é bem interessante. O bom é que não tem gosto, por isso que pode ir tanto para o doce quanto para o salgado. Só que assim, a gente pode fazer o creme, mas pode ter estratégia também de tirar a casca, né, da banana verde, picar e pôr para congelar. Na hora que estiver fazendo o seu suco verde, o suco detox, tira um cubinho, coloca para fazer o suco também. É uma estratégia quando está fazendo algum prato, mesmo um estrogonofe, coloca lá um pedacinho. Coloca um pedacinho também. E fazer sopa também, ela dá uma cremosidade bem legal. E você pode pôr para congelar em cubinhos também a biomassa, ou pode congelar ela picadinha mesmo no congelador. E ela tem um amido resistente, então ela ajuda a reduzir, ela deixa com que o alimento seja absorvido devagarzinho, não dá picos insulínicos, não favorece o acúmulo de gordura corporal, ajuda a redução de colesterol. E ela também ela é detox ou não? Ela entra no detox também, é bem interessante. E por isso que eu trouxe tanto para a questão de sucos, né? Que você pode fazer um suco com a biomassa e também você pode levar para qualquer prato. E na hora que ela chega no intestino e entra em contato com as bactérias boas, a gente começa a aumentar elas. E elas, consequentemente, né,
favorecem essa questão toda hormonal que a gente falou, de produção de hormônios, de diminuir a ansiedade, que é bem interessante. E é Então, super simples. Como que nós fazemos então essa biomassa, ô Camila? Ela pode usar qualquer tipo de Qualquer banana? tipo de banana, mas ela tem que estar bem mais verdinha que essa. Aham. A minha eu trouxe hoje numa sacola, então eu acabei favorecendo esse E amadurecimento o tempo dela. tá quente, né? E o tempo Favorece. tá quente favorece mais ainda. Uhum. Mas o ideal é que seja feita na panela de pressão. 8 minutinhos na panela de pressão, coloque a água e deixe na pressão por 8 minutos. Mas a gente pode fazer na panela também, que é o que a gente vai fazer hoje. Né? Que a gente coloca a banana, deixa eu pegar só um pouquinho de água. A banana precisa estar descascada? Não, ela tem que ir para o fogo com a casca mesmo. Interessante, hein, gente? Portanto, Não que pode na hora que a gente descascar. tira ela da panela, ela fica assim, ó. Fica escura. A gente põe a banana assim, com a casca ligado aí? mesmo. Tá ligado? Acho que eu liguei. Isso. E a gente deixa cozinhando, mas vai acompanhando. Por isso que a pressão é legal, que a gente coloca o tempo normal e vai acompanhando. Depois que passar esses minutos, a gente retira ela da casca assim mesmo, descasca. Se tiver o mix é melhor, porque aí a gente não precisa nem de água para bater. Mas se não tiver, a gente vai emulsificando um pouquinho com a água até adquirir essa consistência. Deixa eu pegar uma colher. E aí pode bater no liquidificador também, sim? Pode Se não bater no tiver- liquidificador com um pouquinho de água filtrada. Que é pra gente adquirir essa consistência de creminho, de pasta, que fica bem legal. Olha, gente, que legal. Como que ela fica? E ela aí- não tem gosto, que é o melhor. Isso daqui a gente pode usar em Pode fazer qualquer um patê, prato. qualquer pratinho. Que é bom que a gente Gente. sai da maionese, sai do creme de leite, né? Trata intestino, que é o ideal. E a gente favorece emagrecimento, melhora de fígado. E Então se é a bem pessoa quiser interessante. também amassar no garfo também? Ah, Pode também? Pode, mas aí a questão do liquidificador, do mixer é para ter essa consistência de pasta mesmo, de biomassa. Mas E aí quantas que pode fazer? Quantas bananas pode cozinhar juntas? pode cozinhar quantas você quiser. Aqui, essa receita tem 2 só. Então, se você for fazer por uma grande quantidade, porque na geladeira ela não dura muito, ela dura por uns 5 dias. Então, pode fazer numa quantidade pouquinha para você ir usando em casa também. E quanto tempo que ela pode ser congelada para não perder os nutrientes? Até uns 3 meses. 3 meses? Sim. É bastante É tempo. bastante tempo. É bem legal. Então você pode fazer uma boa quantidade, né? Guardar e usar durante 3 Se meses. for cortar ela antes de levar ao fogo, pinga um pouquinho de limão, que o limão impede essa reação de oxidação e ela não fica pretinha, ela não fica escura. Então ela vai ficar branquinha, congelada, tudo bonitinho. Camila, e qual a dica que você dá para que o alimento seja um aliado para a nossa saúde e não um inimigo? Vamos fazer uma reflexão. Quero que todo mundo em casa faça a seguinte reflexão. O que tem no nosso lixo hoje, no lixo de casa? É mais casca ou é mais saco plástico? Então a gente vai começar a mudar daí. Não adianta a gente ter força de vontade se não tiver organização. Outro ponto-chave também. Então, olhar tudo que Deus achou pra gente, né? O ovo foi condenado por muito tempo, mas eu ficava assim, gente, Deus não ia fazer a gema como o vilão e a clara como o mocinho. Realmente é tudo perfeito. Então, tudo que o homem, né, industrializou, a gente parar um pouco para consumir, parar um pouco para pensar. Lógico que a gente tem uma vida mais agitada, né, mas a gente tem um suporte. E hoje os fast foods estão tão em Sim. alta. E me corta o coração, sabe? A gente chegar no shopping, ver as mães comprando mesmo essas questões para os filhos. Hiperatividade de criança está sendo muito associado com o alto consumo de glutamato monossódico, que é um componente. Outro dever de casa para todo mundo ver que tem quase todos os ingredientes dos alimentos industrializados. Então, causa uma excitação neurológica muito grande, pode favorecer o aparecimento de Parkinson. Então, nutrição, novamente, é ponto-chave para tudo. É importante mudar, né, Camila, Sim. como o Alexandre partilhou com a gente, a relação com a comida. Né? Como precisa ser essa relação com a nossa alimentação saudável? Tem que ter uma individualidade bioquímica, né? Em consultório a gente alinha, eu também não posso te forçar nada, eu tenho que escutar o seu corpo. Hoje em dia tem estudos que falam que se eu fazer você comer de 3 em 3 horas, eu posso te levar a um quadro de compulsão. Então, eu tenho que respeitar seu corpo, eu tenho que ver se realmente o paciente sente fome ou não sente fome, se eu vou colocar aquela alimentação para ele.
e trabalhar isso mesmo. Linkar, Alexandre falou outro ponto muito legal, que ele estava num sobrepeso, mas ele estava desnutrido. Estou pegando muito paciente acima do peso em desnutrição, porque não come, né? Não dá suporte, come só esses alimentos que não tem benefício nenhum. Come demais do que não tem nos nutrientes. Sim, com certeza. Então, tudo isso a gente alinha em consultório, né? Vamos trabalhando, porque comer é um dos melhores prazeres na vida também. Então, o pessoal tem que parar de ter medo de nutricionista, né? E trabalhar assim, ir trabalhando aos pouquinhos, né? Faça uma reflexão, há quanto tempo eu estou nesse quadro? Então, não vai ser de um dia para a noite que eu vou conseguir. Isso é até perigoso. Né? Então, devagar, isso tudo, né, Camila? Um passinho de e tirar esse mito, né? Ai, o nutricionista não é um fantasma que vai tirar minha comida. Vai ajudar a gente a ter uma alimentação mais saudável. Com certeza, Obrigada, viu, Camila, pela sua participação mais uma vez no Manhã Viva. Sempre bem-vinda. Obrigada. E vamos para o nosso intervalo e já voltamos mais falando sobre essa riqueza que somos nós, templos vivos do Espírito Santo. Até já. Manhã Viva de volta, hoje falamos sobre o templo do Espírito Santo, mas já quero começar a agradecer as meninas da Singela Veste que esteve aqui conosco, falando sobre essa importância da moda modesta. Também quero agradecer a presença da Tuca, do Padre Ademir, né? Muito bom. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu queria deixar aos telespectadores que cuide-se. É uma coisa mais linda ver uma pessoa que está bem cuidada. Cuidada com aquela consciência de que Deus me fez belo. E por isso eu estou cada vez mais progredindo essa beleza interior que está cada vez mais se manifestando no exterior. Então a pessoa, cuide-se sempre. É uma das melhores coisas a se fazer. Muito bem. E você, Tuca? E eu quero deixar a palavra final, honra. Uma reflexão sobre honra. Será que você tem honrado a Deus com seus comportamentos, com as suas atitudes, com a sua imagem pessoal? Essa reflexão, o que nós podemos mudar em nós para que nós possamos honrar ainda mais ao nosso Pai que nos fez. Muito bem, gente. E hoje tem Por Aí, gente, Por Aí com a Maria Marta. Ela esteve na cidade de Cláudio, na cidade de Mineira, quase 3 horas aqui de Belo Horizonte, uma cidade muito acolhedora que acolheu a Canção Nova com muito carinho. Vamos acompanhar. Vou pra onde o vento me levar. O Por Aí dessa semana parou aqui na cidade de Cláudio, uma cidade do interior de Minas Gerais, muito simpática, com mais de 30 mil habitantes. Gente, interessante, bem curioso, que aqui é conhecido como a cidade do carinho e do apelido. Nós paramos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E claro que estamos aqui com o pároco, Padre Felipe Fernandes. Alegria, viu? Muito obrigado por nos receber aqui. Alegria minha de recebê-los aqui na cidade de Carinho de Cláudio, né? Pois é, eu fiquei sabendo, cidade de Carinho. E a gente está sendo muito bem recebido. Padre, mas o senhor é tão jovem, quantos anos o senhor tem de padre? Com a graça de Deus, fui ordenado por Dom José Carlos há 3 anos atrás, no dia 29 de agosto. Que bênção, hein, padre? Padre, nesse mundo hoje, tudo que a gente está vendo nas mídias, né, na TV, o que o senhor pode nos falar sobre essa banalização do sagrado que a gente tem visto que está sendo tão massacrado, né? Olha, nos preocupa muito o fato das pessoas banalizarem as coisas de Deus, né? Mas nunca podemos perder a esperança, né? Cristo nos chama a ser sal da terra, nos chama a ser luz do mundo. E é neste mundo das trevas que nós somos chamados a iluminá-lo com o nosso testemunho, com a nossa forma de apresentar o Evangelho. Contra esta banalização, nada melhor do que escutar o próprio Jesus, que nos faz este convite todo especial. E o que é que a Canção Nova ajuda o senhor na evangelização, esse trabalho que ela faz de evangelização? A gente tem uma retransmissora aqui, né? E o povo assiste bastante a Canção Nova, né? Sim, aqui há uma audiência muito grande da Canção Nova. Glória a Deus, né? Isso é bom. A grande vantagem de termos uma emissora como a Canção Nova é o fato de conseguir atingir muitas pessoas, né? Às vezes naqueles rincões onde a gente não consegue nem chegar,
pela televisão, as pessoas têm a oportunidade de serem evangelizadas, de receberem a palavra de Deus em suas casas. Então, esse é um papel fundamental, cumprido pela Canção Nova também, de anunciar o Evangelho através das grandes mídias. E o senhor já foi lá em Cachoeira Paulista? Já conheço Cachoeira Paulista, sim. Ai, que bom, padre. Agora só pode ir em Belo Horizonte conhecer a nossa casa. Pois é, a casa de BH, que é mais próxima, eu ainda não conheço. Gente, vamos cobrar a visita do padre lá, a gente está esperando o senhor lá, viu? Pode ter certeza. O padre, o senhor é sócio? Ainda não. Ainda não? Não, o que ainda falta? não. Pois é, agora tem que ter essa disponibilidade maior de ir ao encontro de vocês para me tornar sócio também, sabendo do importante papel da Canção Nova para evangelização aqui no nosso país, na nossa região também, né? Que bom, hein? Então a gente vai esperar. Olha, o senhor está prometendo muita coisa, hein, padre? Sim, mas tem que cumprir, né? Tem que cumprir. E, padre, o senhor tem um filho aqui, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está na Canção Nova, que é o Silvio, né? Hoje ele está no discipulado, que é a nossa primeira etapa, né, de missionário. Então entra no pré-discipulado, é o pré, depois o discipulado. E como que é isso para o senhor? Porque o senhor teve que escrever a carta, né? Sim, escrevi a liberando carta. ele. Como que é isso? O senhor formar um filho espiritual, né? E depois falar, vai, segue seu caminho. O Silvio, ele tem uma ligação muito forte aqui com a nossa paróquia, porque foi o primeiro secretário. Quando nós começamos a pensar aqui a paróquia, ele foi o primeiro secretário contratado e esteve conosco aqui mais ou menos 2 anos como secretário da paróquia. E é uma pessoa que transmite muita alegria. E o povo claudiense tem um orgulho muito grande de ter o Silvinho como um vocacionado da Canção Nova, né? Obrigado, viu, por o senhor nos dar esse filho espiritual, né? Espero que cuidem muito bem dele. Oxe, mas ele está sendo muito bem cuidado. É um grande tesouro que nós temos aqui na nossa cidade. Que bom. Padre, eu quero agradecer muito a participação do senhor. Deus lhe pague por o senhor abrir a porta, né, da casa, da paróquia aqui para nós. Muito obrigada. Eu queria que o senhor mandasse um recado para as pessoas que assistem a Canção Nova, principalmente o povo aqui de Cláudio, né? Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos vocês que são sócios e participam da comunidade Canção Nova, para que nunca desistam deste sonho. Apesar das dificuldades que nós temos aí na evangelização, nós temos que contar sempre com a força de Deus, do Divino Espírito Santo, para nos ajudar a continuar esta missão de Jesus. Ele mesmo confiou a nós, os seus discípulos batizados, este anúncio do Evangelho. Então sejamos perseverantes. Mesmo diante das muitas tribulações que nós temos neste mundo, nunca desistamos, porque sabemos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo e nos ajudando todos os dias a continuar essa nobre missão. Amém. Obrigada, viu, padre? Deixa eu dar um abraço assim. Deus abençoe, viu, Márcia? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Muito obrigado. Eu vim saber se é verdade que Cláudio é a cidade do carinho e do apelido. É sim. E você tem apelido? Ricardão. Meu Deus, quem mais? Rock. Rock, esse é o apelido? Isso. Geraldo. E você tem apelido? Mas nem de carinho? A minha mãe me chamava de Lete, mas infelizmente ela já morreu. Aí fica sendo Lete, né? Mas é um carinho, né, gente? Quem mais aqui tem apelido? Pulinho. Ah, como que é seu apelido? Pulinho. Pulinho. E como que é seu nome, Pulinho? Apolinário. Mas por quê? É o diminutivo? Não, porque minha tia-avó achava meu nome muito difícil e falou que quando eu tinha 6 meses de idade, falou que ia me chamar de Pulinho. Ficou. Gente, olha aí, esse é o Pulinho. Você tem apelido? Tenho. Tem? Qual que é o seu apelido? Tonelada. Tonelada? Por quê? Porque eu sou meio gordinho. Ah, gente, olha aí que gracinha. Gente, aqui em Cláudio, como eu disse, nós estamos conhecendo histórias maravilhosas e fantásticas. Agora eu estou aqui com a Eliana e com a Luana, mãe e filha. E vocês são sócias? Há mais de 20 anos, eu acho que eu sou a primeira sócia aqui em Cláudio. Olha aí, gente, primeira sócia, sério? E eu fui conhecer a Canção Nova lá em Taguara, uma cidade próxima, na casa da minha irmã, onde ela tinha um radinho pendurado no telhado. E estava passando O Amor Vencerá com a Luzia. E quando a Luzia fazendo oração, eu falei com a minha irmã, parece que ela está falando para mim. E isso, nesse dia, a Canção Nova entrou no meu coração. Veio com você para casa, veio morar em Cláudio. Veio morar em Cláudio. Tá vendo, gente? A Canção Nova mora aqui. Ô, Luana, e você, quanto tempo você é sócia? Eu sou sócia tem 1 ano. 1 ano? Ah, tá novinha. Tá novinha. Mas é o reflexo, né?
Mas eu vivo a Canção Nova tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Eu ouço a voz da Luzia Santiago, eu lembro da minha infância. É, né? Sua mãe lá, cuidando da casa, ligada no Amor Vencerá, é isso, dona Eliana? No Amor Vencerá e toda a programação da Canção Nova, Os na textos. rádio Canção Nova. Aí depois eu consegui comprar a parabólica e a Canção Nova ao vivo, a imagem da Canção Nova dentro de casa. Olha que beleza. Então, assim, ó, a Canção Nova foi uma salvação da minha família. Quando elas eram muito pequenas, o pai me abandonou com 3 crianças pequenas, a Luana com 4, a mais velha com 6 e a pequena com 6 meses. Então, assim, veio essa tempestade e a Canção Nova que me ajudou a reconstituir a minha família. Amém, que beleza. E interessante que no PHN desse ano, nós conseguimos levar um ônibus daqui. Já é o 2º ano que a gente leva. E veio no meu coração muito forte que a minha mãe plantou e agora a gente está colhendo, sabe? Que beleza. Eu senti assim, a necessidade de ser sócia da Canção Nova, porque depois que eu me formei, eu falei, não, eu preciso ser sócia da Canção Nova, porque a Canção Nova salvou a minha família e preciso salvar mais famílias. Que lindo, hein? Ô Luana, e qual é a programação, assim, qual um dos programas que mais te encanta? Que fala, olha, esse programa aqui eu assisto, me forma, eu anoto, eu carrego para a vida. Eu sigo a Canção Nova muito assim pela internet também, mas eu amo o PHN. O PHN. Com Dunga e a turma do PHN. Leva todo mundo para lá. E você vive o PHN na sua vida? Tento viver. É luta, né? Não é fácil, mas a gente tenta todos os dias. Ô, dona Eliana, e a senhora foi falando que a senhora viveu essa dificuldade, esse tempo, né? De ter que reconstituir a família. E a Canção Nova foi, então, como a senhora mesmo trouxe, essa ajuda necessária, né? Mas hoje, na vida da senhora concretamente, o que a Canção Nova marca a senhora? É a evangelização mesmo. É a evangelização de uma forma correta, de uma forma do jeito, daquilo que na época de Jesus mesmo. Da busca da santidade, né? A busca da santidade, a busca da salvação das almas. Então, hoje a minha preocupação é isso. E a Canção Nova é o meu alimento, onde eu abasteço para ir. E leva para as meninas. E leva para as meninas. E ela estava me contando aqui, gente, que a Luana é sócia, né? A senhora, que é a primeira sócia, quase. Isso. A gente acha que é a primeira sócia de Cláudia, nós vamos verificar. Se for, eu vou contar para a senhora. E tem a netinha, né? Eu coloquei minha netinha, ela sempre gostava de olhar a revista. Aí eu coloquei, eu vi assim, ó, a vontade que ela tinha de ser. E eu coloquei ela como sócia, já deve ter mais de um ano que ela é sócia também. Hoje mesmo a minha irmã me falou dessa revistinha para criança, que ela sempre lê as historinhas e é muito interessante. Olha aí. Eu fui para Canção Nova esse ano no PHN e a minha afilhada, né, a minha sobrinha... Sobrinha e afilhada. Isso. Ela me pediu, virou pra mim e falou assim, madrinha, traz uma Bíblia da Canção Nova igual a sua. Olha que linda, gente. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que ela me viu, madrinha, você trouxe a Bíblia? É uma sementinha, isso, né? Que foi aí plantada. ela ficou muito feliz, assim, com o presente, uma Bíblia de verdade que ela queria. E eu quero pedir vocês duas, porque hoje a gente está o Brasil, né? Acho que o mundo está em crise, né? E eu queria pedir vocês mesmo, como mães e filhos, além das orações, que vocês falassem para as pessoas que estão nos acompanhando da importância da Canção Nova na vida de vocês, esse trabalho que acontece, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas a gente está lutando, né? Para não deixar as pessoas desanimarem, mas vir com toda a garra. Então, a gente queria pedir, ajudem a Canção Nova a evangelizar, a salvar almas, a salvar vidas, a salvar as famílias, como ela ajudou a salvar a minha família. Então, eu peço a você que está me vendo, que está me ouvindo, então torne-se sócio neste momento e ajude a Canção Nova a evangelizar. Eu quero pedir, assim, encarecidamente mesmo, para não esquecer a Canção Nova. A gente sabe que ela é um projeto de Deus e ela não vai morrer, mas não deixe de ajudar a Canção Nova. Ela assim, ela traz vida mesmo para as famílias, para os jovens principalmente. Amém. Eu quero agradecer a vocês a participação. Deus lhe pague. Muito obrigada por vocês permitirem que a Canção Nova também entrasse aqui em Cláudio, né, a senhora, mas que entrasse na vida de vocês. Deus lhe pague, viu, gente? Amém. Até mais. Você gostou das histórias de hoje? Foram pessoas que permitiram que as suas vidas fossem transformadas pelo amor de Deus. Quem sabe o próximo é você. Nos vemos por aí.
Obrigada, Maria Marta, obrigada a vocês todos de Cláudio que acolheu a Canção Nova, Padre Felipe, né? Padre Felipe que prometeu ser sócio da Canção Nova. E tem uma forma muito fácil de ser sócio da Canção Nova, não precisa vir até as nossas casas. Pode acessar o clube.cançãonova.com. Aproveita e peço a você que ainda não é sócio desta obra de evangelização a se associar e nos ajudar para que a Canção Nova chegue levando para muitos mais lugares, levando a palavra de Deus, o evangelho que precisa ser proclamado, não é verdade? E olha, atenção, você que tem aí a Canção Nova, no dia 8 de novembro, o sinal analógico será desligado aqui em BH. Então, atenção, você que é aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, atenção que dia 8 de novembro, o sinal analógico da Canção Nova será desligado. Então, corre lá, providencia então o seu conversor para você ter o sinal HD da Canção Nova. Também quero convidar a você vir a participar do nosso bazar. Tudo que você tiver na sua casa, roupas, livros, utensílios domésticos, traga aqui para nós. No dia 16 de novembro teremos o nosso bazar a partir das 10 horas da manhã até as 15 horas. Então será um dia todo, né, praticamente, numa quinta-feira, para você vir também comprar, ajudar a Canção Nova, né, adquirindo algum produto, dando alguma coisa também para que o nosso bazar possa também levar, né? Ter muita gente aqui comprando e ajudando a Canção Nova, que tudo aqui reveste em evangelização. Nós ficamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Então venha, faça-nos uma visita e traga a sua doação, que será muito bem-vinda, né? Se precisar fazer uma limpeza no guarda-roupa, faça uma limpeza, né? Traga aqui para nós, que tudo será aproveitado. Quero agradecer a você que esteve conosco, ligadinho aqui no Manhã Viva. A sua presença é muito importante. A sua presença aqui, a sua participação nas redes sociais, como é gostoso ver a sua mensagem, o seu abraço. E eu estou assistindo, hein, Roselane? Que bom, assim que eu posso, eu também já respondo às pessoas, que é uma alegria tê-las aqui comigo, né? Não teria sentido eu estar aqui falando para você se você não fizesse parte também da minha vida. Um beijo no coração, Deus te abençoe, um excelente final de semana e, se Deus quiser, na segunda-feira estarei aqui ao vivo e a cores para você. Até já! Yeah. Come on. Mama. We got mama. Yeah. On the lap. What's up, Brazil? Looking for my brother, the son of my mother. Let's do this. Here we go. Looking for my brother, son of my mother. I don't see only the sin, cause I want you to win. Cause on your face. CançãoNovaPlay.com. Assine já!